futebol perdeu seu rei. Nesta quinta-feira, morreu Pelé, o maior jogador da história, aos 82 anos. O atleta do século estava internado desde 29 de novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A internação ocorreu em virtude de uma infecção respiratória após ele contrair Covid-19 e para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Na tarde desta quinta, o hospital anunciou a morte do rei. Pelé passou por uma cirurgia no cólon em setembro de 2021 e desde então vinha sendo submetido a repetidas sessões de quimioterapia. No início de 2022, foram detectadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado. Em virtude da idade avançada e do tratamento, as aparições públicas do rei do futebol se tornaram cada vez menos frequentes nos últimos anos. Em redes sociais, ele manifestava otimismo com a recuperação. Pelé recebeu diversas homenagens durante a Copa do Mundo de 2022, disputada enquanto ele estava internado na capital paulista. Jogadores como Neymar, Richarlison e Mbappé desejaram melhoras ao gênio em meio ao torneio. Torcedores também exibiram faixas nos estádios. Pelé teve 7 filhos e estava casado desde 2016 com Márcia Ock. Do primeiro casamento, com Rosemary Shobi, nasceram Kelly Cristina, Edinho e Jennifer. O ex-jogador também é pai dos gêmeos Joshua e Celeste, de seu relacionamento com a psicóloga Círia Lemos. Além desses, Pelé teve 2 filhas fora do casamento, Sandra Regina, que só obteve o reconhecimento da paternidade pela justiça e morreu em 2006, e Flávia. O maior jogador de futebol de todos os tempos estreou na seleção em 1957, numa partida da Copa Roca contra a Argentina, quando também fez seu primeiro gol com a camisa amarelinha. Pela equipe brasileira, com apenas 17 anos, venceu a Copa do Mundo na Suécia, em 1958. 4 anos depois, se machucaria na segunda rodada do Mundial do Chile, também vencido pelo Brasil. Após ser caçado em campo com duras faltas na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, ele comandou o lendário time brasileiro ao tricampeonato mundial em 1970, no México, é o único jogador a vencer 3 Copas. Pelo Santos, Pelé é dono de marcas impressionantes, venceu 10 vezes o Campeonato Paulista, torneio do qual foi o artilheiro por 9 temporadas seguidas. Ainda foi bicampeão da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 1962 e 1963. Foi também com a camisa branca do Peixe que marcou seu 10º gol, contra o Vasco, no Maracanã, no dia 19 de novembro de 1969. Com a camisa canarinho, Pelé disputou 113 jogos e marcou 95 gols, de acordo com números da CBF. Nas contas da FIFA, que considera apenas jogos entre seleções, são 77 gols em 91 partidas. Em toda a carreira, Pelé fez 1.282 gols em 1.364 partidas na contabilização feita pelo Santos. Nas redes sociais, o rei dizia ter feito um a mais, 1.283. Nos últimos anos, a casca dura de herói imbatível foi afinando com os seguidos problemas de saúde que mostravam a todos que Pelé era um ser humano, pois é, acredite. Em 2012, passou por uma cirurgia para corrigir um desgaste no quadril que lhe tirou parte do fêmur, afetado pelas imparáveis arrancadas nos anos de gramado. Em 2014, outro susto, foi internado para uma cirurgia de retirada de cálculos renais, e 2 semanas depois, voltou ao hospital para tratar uma infecção urinária. 1 ano depois, passou por uma cirurgia na coluna. Em 2019, voltou a sofrer com problemas urinários e foi internado, primeiro em Paris, depois em São Paulo. Símbolo de saúde, o rei começou a demonstrar sua fragilidade depois dos 70 anos. Em 2012 precisou passar por uma cirurgia de artrosplastia total do quadril direito. À época, a assessoria do ex-jogador informou que Pelé aproveitaria uma internação para exames de renovação de um seguro para corrigir probleminhas de quadril. A situação era mais séria do que o Pelé queria deixar transparecer. Numa operação de 1h30, os médicos retiraram a cabeça do fêmur e a substituíram por uma prótese plástica, o que obrigou o ídolo a se locomover por um tempo em cadeira de rodas. Na saída do hospital, chorou e agradeceu as mensagens de apoio recebidas. Durante a recuperação, manteve-se recluso para não ser visto em dificuldade. 2 anos depois, cancelou um evento em Santos, horas antes do início, com um mal-estar. Ficou 3 dias internado após cirurgia para a retirada de pedras nos rins. Posteriormente, numa visita aos médicos para acompanhamento do procedimento, voltou a ser internado, desta vez com uma infecção urinária. O problema se tornou recorrente.
Em 2019, voltou a incomodar, e Pelé foi internado em Paris, onde recebeu a visita de Neymar, e depois em São Paulo. Pelé voltou a precisar de cuidados médicos em 2021, quando passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino. Por conta do tratamento agressivo com quimioterapia, a saúde do rei se complicou ao longo de 2022. A doença se transformou no mais duro zagueiro que Pelé já enfrentou, o único pelo qual não conseguiu passar. Entre suas manias, uma chamava a atenção, a insistência de separar suas duas personas, a de se referir a si mesmo na terceira pessoa, talvez consciente das poucas certezas que a vida tem. Sempre nos lembraremos de Pelé. Edson morreu. Pelé, a lenda, viverá para sempre.